Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Deixa eu arrumar essa câmera que está um pouquinho difícil aqui. Tudo bem com você? Obrigado por você aqui comigo, já caminhando para o nosso encerramento da nossa revista Betel Adultos com esse trimestre arrasador. Com esse trimestre que vai falar de personagens bíblicos, personagens marcantes, homens e mulheres que marcaram a história. Olha, se você assistiu todos os vídeos e se você está comigo desde o início aqui, olha, nós já passamos por Jetro, por Davi, por Abigail, nós já passamos por Lázaro a semana retrasada, por Pedro, olha, e ainda nós temos 3 aulas. Cornélio hoje e depois nós vamos estudar as próximas aulas. Vou guardar aí. Se você tem a revista, já olha aí, mas eu não vou mencionar ainda não, porque eu quero te ver na próxima aula. Aqui na minha região, aqui na nossa região, a maioria das igrejas, eles fazem um encerramento bíblico. Ontem eu particularmente fui ministrar um encerramento bíblico com o tema de firmados na palavra para não serem enganados. Ou seja, um incentivo para que a igreja de Cristo, a igreja da Assembleia de Deus, Ministério Madureira de São Carlos, da subsede de Ibaté, pastor Vandinho, um grande homem de Deus, pastor Helena, fui convidado pelo Marcelo, o grande coordenador da Escola Bíblica, onde nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre a importância da Escola Bíblica Dominical. Só que aqui as nossas igrejas, como a minha do Icaraí e as outras que eu conheço, eles fazem esses encerramentos. E para minha tristeza, particularmente para minha tristeza, queridos, as aulas encerram agora. Mas eu vou continuar gravando a lição 10, a lição 11, a lição 12 e a lição 13. Para você que é fiel como eu, pela Escola Bíblica Dominical, pelos ensinamentos. Então, até o último domingo deste ano ainda vai ter aula. Vou tentar colocar todas as segunda-feiras, porque vai chegar as festas. Então, para você não ficar enrolado, assista antes. Mas eu preciso que você coloque aí para mim. Coloque os seus comentários, se gostou, se não gostou, se foi boa, se não foi boa, se a imagem tá boa, se o som tá bom, se a qualidade do som está bom. Eu preciso que você me ajude. Várias pessoas têm incentivado, e eu já profetizo no nome de Jesus que o ano que vem será o nosso ano, que esse canal vai atingir muitas pessoas, que esse canal vai chegar em lugares onde não tem escola bíblica, vai servir para incentivar igrejas a implantar a escola bíblica, porque, queridos, o tempo é agora, aonde já estão surgindo verdadeiros enganadores, falsos profetas, e nós, queridos, infelizmente, com tantos problemas, temos deixado comichões, coceiras dentro dos ouvidos, o que faz com que nós procuremos igrejas, pregadores, que falam no nosso ego, que pregam aquilo que nós queremos ouvir, queridos, mas a pregação verdadeira é a que confronta. Por isso que é conversão, é mudar de caminho, é mudar de história. A Bíblia por várias vezes diz que Deus castiga e repreende aqueles que Ele ama. Cuidado, queridos. Se o evangelho que você segue, se a igreja que você segue, se os líderes que você segue, tudo tá bom, tá certinho, tá bonitinho, se não existe repreensão, se não existe correção, cuidado. Cuidado. Vamos lá então para a nossa lição de hoje. Estamos orando para começar. Querido Deus, maravilhoso Papai, Espírito Santo, Deus poderoso, ajude-nos nessa aula de hoje, abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento, que nós possamos entender que a Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é o que nos traz o caminho, a verdade e a vida. Ela é a verdadeira, ela é Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa grandiosa aula de hoje, Betel Dominical, revista Adultos. Então o tema desse trimestre, para mim, é o melhor desse ano: personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida, ou seja, não foram só fiéis a Deus quando tudo estava bem, não foi só fiel a Deus quando estava orando no teu quarto, mas também foi fiel a Deus quando estava dentro da cova dos leões, não foi fiel a Deus só quando as trombetas tocaram, mas foram fiéis a Deus quando estava
estava caminhando na fornalha. Nós precisamos entender, queridos, que ser fiel a Deus quando tudo está bem é ótimo, mas ser fiel a Deus quando as batalhas chegam é melhor ainda. Lição de hoje será aplicada dia 14 de dezembro, será a lição de número 11, que o tema dela e nós vamos conhecer é Cornélio. Um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Olha, queridos, fique comigo que hoje nós vamos aprender muita coisa sobre este homem. Talvez você seja a primeira vez que está ouvindo falar deste homem, de Cornélio. Talvez você nunca leu, infelizmente, a Bíblia, ou o Novo Testamento, ou o livro de Atos. Mas hoje nós vamos ouvir falar desse homem, Cornélio. Um homem que tinha um coração pronto para ouvir e também servir a Deus. Vamos lá então para nosso texto áureo. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos, deixa eu pegar o marca-texto nosso aqui, né? Atos, capítulo 10, versículo 2, está falando justamente deste homem, que ele era piedoso e temente a Deus, e não só ele, mas toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Queridos, aqui tem um termo muito, muito importante, ó. Ele era piedoso e temente, não só ele, toda a sua casa. A educação da nossa casa, queridos, depende de nós. Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, que não governa bem a administração do seu lar, não é digno de administrar a casa do Senhor. Quantos pastores, ministros, presbíteros não são capazes de cuidar da sua própria casa e querem cuidar da obra do Senhor? De jeito nenhum. Paulo deixa claro: se eu não cuido da minha casa, não tem por que cuidar da obra de Deus, eu não vou ser bom nisso. E o texto já começa dizendo que ele era piedoso, tinha piedade pelas pessoas, ele temia Deus, não só ele, mas toda a sua casa. Verdade aplicada: é preciso fé e prontidão para ouvir e receber a palavra de Deus, a qual deve ser obedecida e anunciada no poder do Espírito Santo. Olha, um texto tão pequenininho, mas uma verdade prática tão forte. Primeiro, é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não chega a lugar nenhum. Sem fé você nem sabe o que vai acontecer. E principalmente estar pronto para ouvir e receber a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a qual deve ser, primeiro, obedecido. Não adianta então você ouvir a palavra de Deus se você não é obediente. Se você ouviu, Deus fala para você: vai para a direita, você quer ir para a esquerda ou ir reto, queridos, Deus não vai te abençoar. E nós temos que ouvir e obedecer e ser anunciada, mas não sozinho, no poder do Espírito Santo. Objetivos da lição: identificar a origem de Cornélio, da onde que ele era, quem era, reconhecer que ser piedoso não significa ser salvo, e ressaltar que a obediência leva à salvação. Isso aqui é muito importante, queridos. Antes de eu me converter verdadeiramente a Cristo, eu fui também espírita. E eu posso dizer para você, com toda a experiência que eu vivi, é difícil uma igreja evangélica ser tão piedosa quanto são os espíritas, que se preocupa com o alimento do povo, que se preocupa com o bem-estar do povo. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que a fé ela não é por obras. A fé não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não adianta eu fazer piedade, ser piedoso, ajudar, e eu não creio no Senhor Jesus e eu não tenho mudança. Olha o último tópico: ressaltar que a obediência leva à salvação. Texto de referência: Atos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, que diz assim, ó: e havia em Cesareia
um varão, um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Centurião que ele tomava conta de uma centena de soldados romanos. Piedoso, e olha que interessante, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele ajudava os que estavam necessitados. O fazer esmola é doar para aquele que não tem, é levar alimento até a boca que está faltando. 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhes: As tuas orações, preste atenção o que o anjo falou para Cornélio, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ei, quero te dizer, já começar essa lição já usando isso daqui. Queridos, se você verdadeiramente é um cristão, se verdadeiramente recebeu a palavra, creu nela, você vai fazer obra, não para ser salvo, mas a importância de um coração misericordioso, piedoso, que não vai ser capaz de olhar o teu irmão passando necessidade e não consegui-lo ajudá-lo. Por que então não existe muitas pessoas que fazem isso? Porque verdadeiramente não conheceram o Deus Todo-Poderoso e o amor de Cristo na vida, não se converteram de verdade, porque é impossível uma pessoa que teve um contato com Deus, que se converteu, não se comover da dor do próximo, não chorar com os que choram. Isso é tão importante, queridos, que Tiago, na sua carta, vai dizer bem claro que a verdadeira religião é cuidar da viúva, do órfão e não se envolver nas coisas erradas do mundo. Tiago é claro em dizer isso. Por quê? Olha aqui a resposta: não só as orações chegaram ao céu, mas também o que de bom Cornélio fazia chegou diante de Deus. Deus olha lá de cima e fala assim: nossa, olha aquela pessoa, além dela orar e falar comigo o tempo todo e buscar intimidade, ela ainda é piedosa, ela entendeu o que é amar ao próximo. Vamos lá, introdução. Nesta lição, veremos que Deus não está indiferente às práticas da piedade, como oração, jejum e boas obras. Contudo, tais práticas não substituem o arrependimento, nem nos dispensam de continuar buscando, com interesse e prontidão, o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não adianta eu ser piedoso, não adianta eu ser bondoso, não adianta eu fazer milagres, se verdadeiramente eu não estou arrependido das coisas erradas que eu fiz na minha vida. Que tem muitas pessoas que querem fazer algo por causa do peso do erro que ela cometeu, mas ela própria não se arrepende. O arrependimento te leva à salvação, ao crescimento. Tópico 1. A origem de Cornélio. Centurião romano de Cesareia, da Palestina, Cornélio era um homem temente a Deus, dado à oração e de coração piedoso para com os pobres. Vemos o destaque que Lucas dá à conversão de Cornélio, um gentil na época em que os apóstolos lideravam a igreja. Sua história destaca a universalidade do evangelho e o início da ruptura das barreiras entre judeus e gentios na igreja primitiva. Está lá em Atos 10. Queridos, Lucas, com essa fala, com esse texto sobre Cornélio, ele quebra o protocolo da época. Na época, somente os judeus acreditavam que eles poderiam reconhecer o Messias e receber as bênçãos de Deus. Ninguém mais era considerado o povo de Deus além dos judeus. Mas Cornélio entra na história para quebrar esse paradigma, para quebrar esse protocolo. A partir de Cornélio, eles entendem que Jesus veio também para os que não eram judeus. Veio para mim e para você.
Olha o centurião Cornélio, tópico 1.1. Cornélio era oficial do exército romano, líder de uma companhia de aproximadamente 100 soldados a pé. Daí o nome chamado centúria, centurião. A corte italiana era uma unidade auxiliar que se distinguia de outras por ser formada por cidadãos romanos. Suas ordens deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que liderava, inclusive na rápida execução de qualquer formação militar. Ou seja, essa tropa, o centurião italiano, que era da corte italiana, eles eram preparados, separados, diferente do exército completo romano, mas eram uma centena de soldados a pé, preparados para a batalha. A Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada diz: Cornélio era um centurião, um comandante de 100 soldados e membro da companhia do exército chamada italiana. Uma companhia do exército ou corte era composta por 600 homens que estavam sob as ordens de 6 centuriões. Porém, com força auxiliares em áreas remotas como a Judéia, uma companhia dessas podia ter até 1000 homens. 10 companhias do exército formavam uma legião. Os centuriões eram muito bem pagos, até 5 vezes o salário de um soldado comum, de modo que Cornélio teria sido abastado e socialmente proeminente. Ou seja, pelos estudos, Cornélio ganhava 5 vezes mais que qualquer outro soldado, e naquela época era um dinheiro bom. Então nós entendemos que Cornélio era um líder, que Cornélio coordenava 100 soldados compostos, queridos, de uma legião. Ou seja, 6 companhias com 600 soldados cada. Então nós entendemos que ele era um homem abastado, rico, com dinheiro naquela época. 1.2, aonde toda a história começa, a visão de Cornélio. Cornélio teve a visão de um anjo de Deus. Atemorizado, com medo, assustado, ele ouviu do anjo que as suas orações e as suas esmolas tinham subido para a memória diante de Deus. Está lá em Atos, versículos 3 e 4, que nós já lemos. Ou seja, Cornélio está lá bem bonzão, sei lá se ele está trabalhando ou não, mas está tranquilão lá. De repente ele tem uma visão, ele vê um anjo do céu descendo e conversando com ele. Morrendo de medo, ele escuta o anjo dizer: Cornélio, parabéns, as suas orações são sinceras e as suas esmolas, ou seja, a sua misericórdia pelo pobre, chegaram na memória diante de Deus. Deus se compadeceu de você, ele olhou para você e viu a diferença. O anjo então mandou que ele enviasse homens a Jope para chamar a Pedro. Então olha só, o anjo vira para ele e fala assim: olha, Cornélio, agora é o seguinte, pega um pouco do teu pessoal aí, vai lá em Jope, tem um discípulo de Cristo lá chamado Pedro, busca ele, vai lá e traz ele aqui. Essa intervenção divina conectou Cornélio ao apóstolo Pedro, marcando um momento crucial na expansão do evangelho. Ou seja, Paulo ainda não estava na jogada. Até aquele momento, o evangelho de Cristo era pregado somente a judeus. E Deus, sabendo que Pedro era o mais cabeça dura, o mais difícil de entender as coisas, Deus coloca Pedro no estreito. Deus vai lá e manda buscar Pedro para mostrar o momento mais crucial. Naquela hora Pedro vê tudo isso e ele testemunha: Deus também é Deus dos gentios, Deus também é Deus daquelas pessoas que não aceitam Cristo, Deus também é Deus do espírita, Deus também é Deus do umbandista, Deus também é Deus de toda a religião. Deus é Deus de todos os povos, mas somente filhos dele é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Por enquanto, todos nós que não aceitamos Jesus ou que não havia aceitado Jesus, éramos criaturas. Mas a partir do momento em que eu levantei minha mão e disse com o peito aberto: eu
aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O que é isso? Eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de ninguém. Cristo é suficiente. Eu não preciso correr atrás de mortos, eu não preciso correr atrás de história. Cristo é suficiente para minha salvação. Quando Deus está presente, os acontecimentos vão se encaixando. Um recebe uma visão de cá, outro recebe uma visão de lá, e tudo transcorre conforme a perfeita vontade de Deus. Logo que o anjo se retirou, Cornélio não deu sinais de incredulidade, mas de fé. Obedecendo ao que lhe foi dito, ele chamou 2 de seus criados e um soldado piedoso dentre os que estavam debaixo das suas ordens. O centurião determinou que eles fossem a Jope, à procura de Simão Pedro. Antes de saírem, porém, Cornélio lhes contou tudo o que havia acontecido e lhes explicou a missão. Então os despediu para a incumbência em Jope. Olha lá, o Atos 3 e 4 que nós já vimos, vamos reler ele. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E esse texto de Atos 10, 5 e 8. Agora, mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Olha a fé desse homem, queridos. Ele não era apóstolo de Jesus, ele não caminhou com Jesus. Eu acredito que ele não tenha presenciado tantos milagres de Jesus, mas a fé dele é grande. O anjo aparece e ele segue as ordens. Quantas coisas nós não temos perdidos por falta de obediência a Deus. 1.3, a visão de Pedro. Olha só, primeiro Cornélio teve uma visão, o anjo vai lá e aparece para Cornélio. Aparece para ele e fala: olha, Deus ouviu as tuas orações, Deus viu como você tem ajudado o pobre, o carente, a viúva, mas agora pega alguns dos seus homens e manda buscar Pedro, para não ter problema e Pedro não querer ir. Agora do outro lado, Pedro também tem uma visão lá. Queridos, quando Deus te der uma visão e ela precisar de confirmação, ele vai confirmar com a outra pessoa. Creia nisso, que Deus não é Deus de confusão. Lembra quando Maria, ela é engravidada pelo Espírito Santo? O José fica atemorizado, querendo fugir, bravo, deixar ela. O anjo aparece e fala assim: olha, fica calmo, porque foi nós, é o Espírito Santo que veio sobre ela. Deus não é Deus de confusão. Pedro teve uma visão que claramente rompia a barreira entre judeus e gentios. Olha, queridos, esse texto aqui eu não coloquei para a gente ler, mas é um texto magnífico. Como nós estamos estudando todo o texto de Cornélio, ele não é tão grande. O que eu aconselho você, o que é? Dá uma pausa, abra a tua Bíblia, leia esse texto, deixa preparado, peça para que os seus alunos leiam, mude, cada um fazer uma leitura, e você vai ver o crescimento da tua aula. Quando estava meditando sobre a visão, o Espírito avisou a Pedro que 3 homens o procuravam, para ele não duvidar e acompanhá-los, pois o Senhor os havia enviado. Olha que interessante, queridos. Deus, um dos atributos de Deus é a onisciência. Ou seja, antes do fato acontecer, Deus já tinha visto que Pedro não ia acreditar, que Pedro não ia acompanhar, que Pedro ia duvidar. Então o Espírito chega para Pedro e fala assim: ó, Pedro, tem 3 homens que estão vindo para te procurar, vá com eles, não duvide, acompanha eles. Já na casa do centurião Cornélio, Pedro pregou a palavra e batizou
todos que estavam ali. Olha só, Pedro chega com poder e glória do Espírito Santo e prega na casa de Cornélio, porque Cornélio precisava ouvir. Não bastava Cornélio ser temente a Deus, não bastava Cornélio ser obediente, não bastava Cornélio ter um contato com um anjo. Cornélio precisava acreditar no Senhor e ser batizado. Pedro chega na euforia, como o Espírito já tinha mandado ele lá, e ele começa a pregar, e a palavra diz que todos os que estavam na casa de Cornélio, e não era pouco, foram batizados. Assim a salvação chegou a Cornélio e sua família e seus amigos. Depois, queridos, passou. Pois, leia esse texto aqui também, ó. Se você ler o capítulo 10 de Atos, é o capítulo inteiro interessante. Eu te aconselharia a ler ele todo. É uma história, é um contexto real. David Garland diz assim, ó: o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Cornélio é descrito pelos emissários como homem justo, reto e temente a Deus. Sua retidão harmoniza com categorias judaicas na observância das injunções éticas da lei mosaica. Por isso ele é respeitado por todo o povo judeu, algo raro para os centuriões. Como os enviados judeus do centurião em Lucas 7, 4-5, os 2 servos elogiam as obras de Cornélio, mas é a revelação de Deus e não emissários que convence Pedro a atender o seu pedido para acompanhá-los. O fato de Pedro oferecer hospitalidade a estes mensageiros gentios revela que ele entendeu o significado da visão, que o seu preconceito contra os gentios foi atenuado. Então olha só, queridos, era lógica. Ele era um centurião. Ele comandava 600 soldados a pé, soldados que por muitas vezes os oprimiam, soldados que por muitas vezes perseguiram o Mestre Jesus. Então, para não ter o risco de mesmo os emissários falando que Cornélio era bom, era piedoso, era temente a Deus, Pedro ainda assim não acreditaria. E Pedro foi necessário ter uma visão, o anjo aparecer para ele, para que ele pudesse entender que tinha acabado de quebrar os protocolos. O que eu ensinei? As orações e esmolas de Cornélio subiram a Deus. Amém. Tópico 1 finalizado. Você já tem vontade de curtir aí para me ajudar? Já consegue colocar um comentário se a aula está sendo boa? Já consegue me dar alguma sugestão para melhorar, para 2026 a gente fazer a aula melhor ainda? Eu conto com você. Não esqueça, se ainda a aula não foi boa, se você ainda não tem certeza que eu mereço uma curtida, um comentário, um compartilhamento, aguarda aí, tem mais chão ainda. Tópico 2, a vida espiritual de Cornélio. Cornélio era um exemplo de compaixão de moral e sensibilidade espiritual. Porém, lhe faltava a fé salvífica com Cristo Jesus. Ou seja, nos olhos humanos, ele era uma pessoa que já estaria salvo. Olha como que nós podemos muitas vezes cometer erro. Muitas vezes nós encontramos pessoas que você vai falar assim: essa pessoa é boa demais, essa pessoa já está salva. Queridos, a salvação não é pela obra. Cornélio era compassivo, ele tinha uma compaixão enorme, ele era de moral, não fazia nada de errado, ele tinha uma sensibilidade espiritual, ele era temente a Deus, mas faltava acreditar no Senhor Jesus Cristo. Embora fosse religioso, Cornélio precisava de ser alcançado pelo evangelho da salvação, por meio de Cristo. Tito 2, capítulo 11 vai dizer assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mesmo que tenhamos obras, mas sem arrependimento não há conversão, nem remissão dos pecados. Efésios 2, 8 e 9, mais famosíssimo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque senão, queridos, você não ia nem abandonar o pecado,
Você ia acreditar que simplesmente você fazendo doação, ajudando o órfão e a viúva, estava tudo certo. Não, mas a salvação ela vem em Cristo. Nós somos salvos para fazer a obra, não fazemos obras para sermos salvos. Cornélio jejuava e orava, e hoje tem crente que não sabe nem o que é jejum. Cornélio iniciou seu relato a Pedro informando que há 4 dias estava em jejum e oração. Olha o texto lindo. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou das suas esmolas. Aleluia! É possível que ele tivesse a prática da oração todos os dias, às 3 da tarde, horário da oração de perdão de pecados no templo judaico. Foi então que o anjo apareceu e lhe disse que as suas orações haviam sido ouvidas por Deus. Atos 10, 4 e 5, deixa eu ver se eu coloquei, mas é o texto que nós já trabalhamos com ele, né? Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Vemos que Deus se agrada quando o buscamos de coração, com fé e sinceridade. Com a palavra ele diz, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração fiel, um coração arrependido. Olha o que o pastor Sérgio Costa diz: a Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que oravam. Podemos observar que muitos heróis da fé tinham tempos regulares durante o dia que eram separados especificamente para oração, geralmente de manhã ao meio-dia e à noite. O melhor exemplo da oração diária é regular, é aquela feita com todo o coração. Uma oração que evita rituais vazios ou artifícios. A oração eficaz é aquela onde há entrega e envolvimento por completo. É preciso orar sempre e nunca desanimar. Aleluia! E nisso, queridos, olha lá os textos, vamos ler ali. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Olha que texto maravilhoso, né? Vamos lá, olha o foco na lição. Sua história destaca a universalidade do evangelho e o início da ruptura das barreiras entre judeus e gentios na igreja primitiva. Atos capítulo 10. Então é a partir daqui, queridos, que para nós o véu foi rasgado. Para nós as portas foram abertas. Até então, antes de Cornélio, os discípulos só pregavam para judeus, só pregavam para o povo deles, e eles acreditavam fielmente que Cristo não era para os povos que não eram judeus. Por isso que Jesus próprio veio para os judeus, e ele diz: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então nesta parte ele começa a pregar para os gentios. Então o protocolo, as muralhas das barreiras, do preconceito, foi quebrado através de Cornélio. 2.2 O batismo de Cornélio com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro pregou a palavra na casa de Cornélio, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita aquele que teme e faz o que é justo. Olha lá, Atos 10, 34 e 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas em todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então olha só, Pedro começa a falar e fala assim: olha, agora eu acredito que Deus não faz diferenciação, que Deus não se preocupa se a pessoa é negra, branca, amarela, se ela é da África, do Japão, da China ou do Brasil. Deus não faz acepção de pessoas. Para eles, todos nós somos criaturas dele, e quando aceitamos, somos filhos. Então Pedro fala assim: olha, mas agora eu acredito, não existe mais esse negócio não.
Ele então resumiu a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, proclamando que todos que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados. Leem depois lá Atos 10, 36 a 43. Leia agora, queridos. Dê uma pausa e leia isso, não deixa para depois não. Leia o capítulo 10, se for preciso, mais de 1, 2, 5, 10 vezes. Tenha esse conteúdo dentro da tua cabeça, no teu coração, para que quando você for lecionar, os teus alunos aprendam, eles entendem a tua autoridade. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos que ali estavam, e eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Atos 10, versículos 44 a 46. Olha o que o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal diz. A família gentia de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Deus imediatamente derrama sobre ela o Espírito Santo, como seu testemunho de quem creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. Evidentemente é possível uma pessoa ser batizada no Espírito imediatamente depois de receber a salvação. Queridos, e quantas pessoas não têm isso? Quando verdadeiramente ela entrega de verdade a vida a Cristo, naquela hora ela é batizada, ela é selada, ela é consagrada a Deus. Para que Pedro pudesse manifestar, lançar fora todo o seu preconceito, Deus permite que Cornélio receba o Espírito Santo. Não tinha como negar. 2.3. O batismo de Cornélio nas águas. Ao testemunhar a descida do Espírito Santo, Pedro explica que não é possível proibir o batismo em águas. Todos ali receberam o Espírito Santo, como os demais discípulos, por isso mandou que fossem batizados nas águas em nome do Senhor Jesus. Vamos ver se esse texto está aqui? Vamos lá, Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro ainda estava falando destas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Olha que interessante, o Espírito Santo não desceu só sobre Cornélio, sobre toda a sua casa. Por isso que é importante entender o texto que diz, Cornélio também era piedoso e toda a sua casa também temiam ao Senhor. Quando Cornélio é batizado com o Espírito Santo, sua casa toda é revestida com o poder do alto. E diz, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo foi derramado até sobre gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. Aleluia. Vamos, filho. Olha lá, Atos 10, 47. Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olha só. Então quando Pedro vê que todos receberam o batismo com o Espírito Santo, vê as evidências, vê o falar em língua, e ele vê a água, ele fala, o que está impedindo eles? Se eles foram batizados, selados com o Espírito Santo, por que eu não vou batizá-los na água? Assim o apóstolo deixou claro que Deus tem um único povo, sem acepção de pessoas. Preste atenção. Então quem somos nós para acharmos que Deus veio só para nós? Para acharmos que somente nós somos misericordiosos? Que somente nós somos da família de Deus? Assim o apóstolo deixou claro que Deus tem um único povo. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a etnia. Todos nós somos criaturas, feituras de Deus. O bispo Abner Ferreira escreve sobre o batismo em águas. Assim, o batismo é importante porque foi ordenado pelo Senhor Jesus. Desde o início, o batismo é utilizado para admitir o novo discípulo à igreja. O comentarista Bruce declara: a ideia de um cristão não batizado realmente sequer é contemplada no Novo Testamento. A Didache, obra escrita entre 60 e 90 depois de Cristo, no capítulo 9, instrui que somente podem participar da ceia do Senhor aqueles que foram batizados em nome do Senhor. Tal
Prova disso é que as Assembleias de Deus, até os dias de hoje, só permite a ceia ser dada para aqueles que foram batizados, membros efetivos agora da igreja. Queridos, é inconcebível saber que dentro da nossa igreja existem pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo, mas que não são batizados. É impossível, queridos, porque se eu tenho fé e acredito no Filho de Deus, eu tenho que ter fé também para acreditar que aquele que não é batizado não tem vida eterna, que eu possa estar numa igreja correndo risco de ir para o inferno. Então, para você, talvez aluno, quem está passando por aqui, é necessário que você seja batizado. Eu ensinei que, enquanto Pedro falava, o Espírito desceu sobre Cornélio e todos ali que estavam. Pois finalizado. Você está comigo até agora? Amo você. Obrigado por você estar comigo. Obrigado por você que eu sei que já compartilhou com os teus amigos, já compartilhou com grupos na tua igreja. Eu sei que você que talvez não vai ter mais essa aula de escola bíblica, talvez se você é um coordenador, um professor, já deve ter lançado ela aí, já vai lançar ela para os teus alunos. Obrigado, tá bom? Se não, vamos lá, mais um tópico, o último, 3, o impacto da conversão de Cornélio. Eu quero que você entenda a importância dessa conversão. Não foi uma conversão normal, não foi uma conversão qualquer, não foi a conversão de um judeu, foi a conversão de um gentil, quem não era judeu, que não tinha o Jeová como Deus dele. Então, nós temos que ver nessa conversão de Cornélio, a história começa a mudar. A conversão de Cornélio teve implicações profundas para a igreja primitiva. Primeiro, então vamos lá ver por aqui, por que ela teve um impacto profundo nessa igreja? Primeiro, confirmou que o evangelho é para todas as nações, cumprindo a promessa de Deus a Abraão de que por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias da terra, não eram só as famílias judaicas, não eram só as famílias de sangue judeu, todas as famílias eram contempladas com o amor de Cristo. Segundo, por quê? Primeiro, então, nós entendemos que a promessa foi cumprida, como Deus já tinha dito lá para Abraão, que todos seriam impactados pelo amor de Cristo, que eles seriam abençoados, que a descendência toda ia ser contaminada. E segundo, desafiou as barreiras culturais e religiosas entre judeus e gentios, pavimentando, ou seja, construindo um caminho para a missão gentílica, liderada por Paulo e os outros. Depois disso, de Cornélio, Paulo já vinha vindo, Pedro já tinha sido pavimentado uma via, um caminho para seguir. Então, esse impacto da conversão de Cornélio foi muito importante. A conversão de Cornélio provocou questionamentos. 3.1. A conversão de Cornélio foi debatida em Jerusalém, onde Pedro defendeu a sua decisão de batizar os gentios, citando a manifestação do Espírito Santo como prova de aprovação de Deus para isso. Se tiver oportunidade, abra aí Atos, lê do capítulo 11, versículo 1 ao 18. Ou seja, quando Pedro chega de volta a Jerusalém, chega de volta aos seus discípulos, você percebe que tinha um debate, que as pessoas não estavam aceitando que Pedro tivesse batizado gentios. Ou seja, aquela inveja, aquela não, Deus é só para mim, a igreja é só para mim. Então eles estavam desse jeito fechado, querendo que os outros não obtivessem isso. Mas aí Pedro pula na frente e defende: não, se eles foram batizados com o Espírito Santo, selado com o poder de Deus, com evidências de não falar em línguas, por que eu não iria batizar? Esse evento abriu as portas para o processo de inclusão da plena de gentios na igreja, um tema que seria mais amplamente discutido com o Concílio de Jerusalém. Está lá em Atos 15. Craig Kenner comenta sobre o propósito de Lucas ao registrar a conversão de Cornélio. Pedro defende aqui a sua aceitação de gentios como membros da comunidade da aliança. A acusação contra Pedro gera certo suspense.
mas esse não é o seu principal objetivo. Antes, o conflito esclarece que a missão gentílica era ideia de Deus e não da igreja. Ou seja, não era porque Pedro tinha vontade, mas era porque Deus já tinha planejado. Não era a igreja que queria batizar os gentios, mas Deus já tinha planejado alcançar todos os povos. Lucas não está interessado somente na conversão daqueles gentios, mas também na conversão das perspectivas de Pedro e da igreja de Jerusalém. Ué, será que eu voltei aqui, queridos? Vamos lá, que esse mouse tá bonito, hein? Já falaram até que eu tenho que comprar um mouse aí, preciso, hein? Vamos lá. Já lemos. Foco na lição. Mesmo que tenhamos obras, mas sem arrependimento, não há conversão e nem remissão dos pecados. Tópico 3.2. A reação de Cornélio diante da ação divina. A reação de Cornélio diante da manifestação divina por intermédio da visão de um anjo de Deus é caracterizada por atitudes exemplares no processo da conversão. Notemos Atos 10, 4-7, 24 e 33. Primeiro, a letra A aí, ó, o verso 4, a pergunta de Cornélio indica que ele crê que é Deus se comunicando com ele, mostrando interesse em conhecer o que o Senhor lhe também que tem a lhe falar. Lembra? Que é Senhor. Então o versículo 4 já tem isso. Deixa eu ver se eu coloquei esses versículos aqui. Tem? Então olha lá, ó. O versículo 4. Então Cornélio ora e pergunta: que é Senhor? Então você vai ver que na letra A, aqui no versículo 4, a pergunta de Cornélio, que é Senhor, já indica que ele acredita em Deus, que ele sabia que era manifestação divina. Olha o versículo 7, prontidão em providenciar a vinda de Pedro conforme a mensagem divina. Olha o 7, depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Ou seja, o versículo 7 mostra, queridos, a prontidão, a fé que ele tem. Opa, é um anjo mesmo, ele deu uma ordem, eu tenho que obedecer, senão o milagre não vai acontecer. Então a prontidão é importante, porque ela vem com a fé. Versículo 24, Cornélio se prepara, está na expectativa de ouvir mais sobre a vontade de Deus e ainda convida outros. Olha o 24, no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ou seja, a expectativa de Cornélio era tão grande que quando ele percebeu que Pedro estava chegando de volta, que Pedro já tinha chegado, ele manda chamar os seus parentes, seus amigos: vem todos para cá para ouvir. Vocês vão ouvir algo sobrenatural hoje do meu Deus. E através dessa atitude é convertido ele e toda a sua casa. Todos são batizados. E o 33, ele se submete à exposição da palavra de Deus com interesse, atenção, expectativa e principalmente coração aberto. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos aqui, todos na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer a nós. O coração dele estava aberto, queridos. David Garland vai dizer assim, ó: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio foi ao seu encontro e se prostrou aos pés em sinal de reverência. Cornélio mostra deferência excessiva por Pedro. O protesto de Pedro, por sua vez, expressa o fato de que os mensageiros do evangelho não concedem salvação, apenas a proclamam. A reverência deve ser voltada somente para Deus, a fonte da salvação. Então Pedro pula falando: ei, se levanta! Eu não sou Deus, não. Eu não mereço essa adoração, não. Adore somente a Deus. Tópico 3.3, último subtópico da lição para nós encerrarmos. Um exemplo de discipulado. Interessante que o anjo de Deus foi enviado para evangelizar Cornélio, mas para avivar sua fé e orientá-lo sobre a necessidade de aprender mais sobre a vontade de Deus. A missão, olha, vamos lá, que ele já voltou tudo aqui de novo, né? A missão de expor o evangelho e fazer discípulos é da igreja. Essa missão é nossa.
Para tanto, o Espírito Santo foi derramado. Cada membro do corpo de Cristo, eu e você, é chamado para ser um discipulador, um ensinador, um propagador da palavra de Deus. Na conversão de Paulo, Jesus aparece no caminho de Damasco e o direciona ao entrar na cidade. Está lá em Atos 9:6. Onde ele receberia instruções. Na conversão de Cornélio, o anjo de Deus aparece a ele e o direciona a chamar Pedro. Olha que coisa mais linda. O bispo Oídes José do Carmo diz, na lição 10, auxílio do professor: a igreja também não pode ficar indiferente às diversas pessoas que precisam ouvir o evangelho. Assim, do exemplo do discipulado de Cornélio, podemos extrair algumas lições. Primeiro, a mensagem da salvação precisa chegar a todos, independente de condição moral, espiritual, social ou familiar. Não existe aquele negócio: eu não vou pregar para ele porque ele já está no inferno, eu não vou pregar para ela porque ela rejeita a palavra. A palavra de Deus é para todos, a palavra de Deus é para pessoas LGBTs, a palavra de Deus é para qualquer tipo de pessoa. Deus não faz acepção. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. 2. Deus designou a igreja para cumprir esta tarefa. Cada membro da igreja é responsável. 3. No discipulado dependemos do Espírito Santo para nos capacitar e dirigir. 4. A nós compete anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Preste atenção, é a nós, não é aos anjos que queriam, não é a Jesus Cristo que já está no céu. Essa incumbência foi dada a nós. É Deus quem opera a libertação e convence. E 5, para cumprir a missão é necessário desprendimento, prontidão, senso de responsabilidade e percepção de oportunidade. Eu ensinei que a conversão de Cornélio teve implicações profundas para a igreja primitiva. Olha a introdução. A conclusão. Cornélio agiu imediatamente ao receber a instrução do anjo enviando mensageiros a Jope. Não tem que... Nós já lemos, né? Sua fé e prontidão para obedecer abriram as portas para uma transformação espiritual que impactou não somente ou não apenas a sua vida e de sua família, mas toda a trajetória. E aí, queridos, você aprendeu quem é Cornélio? Para você que já conhecia Cornélio, consegue enxergar por esta lição a grande importância que tem Cornélio na história? O primeiro homem gentil que abriu o seu coração verdadeiramente para Deus, o aceitou, foi temente, foi batizado e com certeza foi salvo. Você consegue entender ou tirar alguma coisa da vida de Cornélio para mim e para você? Esta é a intenção. Amém, queridos? Então eu acho que eu mereço, uma curtida, um comentário que você mande para a igreja. Se ela não tiver escola bíblica dominical, cobre dos teus alunos, manda na tua igreja, peça para o seu pastor, fala: nós não podemos deixar para trás. Olha, a lição 11 foi boa, a 12 será melhor e a última que vai falar de Paulo será melhor ainda. Então, olha, semana que vem, 21 de dezembro, a lição 12, ela é Dorcas, as boas obras que falam por si. Você vai ver a importância de fazer boas obras, a importância de ter um coração piedoso com Deus. E aí, queridos, entendido a lição? Obrigado por você que ficou comigo aqui. Eu posso contar com você semana que vem na próxima aula? Eu espero que você esteja comigo na semana que vem, aonde vamos falar sobre Dorcas. Amém? Vamos orar para agradecer? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Obrigado por essa lição tão magnífica, Senhor. Obrigado por falar ao meu coração e ao coração das pessoas, ó Pai, que se dispuseram a ouvir e assistir. Abra o nosso entendimento, proteja a nossa casa, levante estudiosos da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém
e amém, queridos. Fiquem todos com Deus e te espero até na próxima aula. Deus te abençoe.